Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom termos esse tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Estamos chegando ao fim da greve dos caminhoneiros e o nosso país volta então ao seu devido lugar. Algumas coisas ainda um pouco desestabilizadas, mas aos poucos a economia voltando ao seu lugar e também os elementos básicos, para a vida do dia a dia, todas voltando para o seu devido lugar. É tão interessante perceber que no meio dessa confusão e de tanto caos instaurado no nosso país, tantas verdades também podem ser aprendidas a partir do comportamento humano, a partir da maneira como as pessoas se expressaram nesses dias de tanta confusão e tanto caos. A Bíblia nos ensina muito sobre a maneira como Deus, a partir da crise, Ele nos faz conhecer o nosso caráter. O pastor Omar sempre costuma dizer que a crise, ela não molda o caráter, a crise simplesmente revela o caráter. E infelizmente, nesses dias, é verdade que algumas pessoas expressaram um caráter ilibado e pautado em valores tão sólidos, Eu mesmo posso dizer, eu tenho uma pessoa que faz o transporte para mim, num segmento automobilístico, desses que presta serviço, e essa pessoa, em função mesmo da crise, permaneceu prestando serviço corretamente, nos devidos valores, como normalmente sempre o fez. Mas em outros aspectos a gente vê quantas pessoas se aproveitando da situação do caos e da dificuldade de tantas pessoas, passaram então a cobrar preços exorbitantes. Como que a miséria alheia se tornou então essa condição para o enriquecimento, talvez até um enriquecimento ilícito, um enriquecimento baseado em fatos que não fazem muito jus ao momento que nós estávamos nos encontrando. Quando a gente observa o homem nesse estado de crise, a partir da palavra de Deus, a partir da ótica da Escritura, a gente aprende algo muito importante. Eu queria falar sobre esse algo importante com você nesse dia, na meditação desse tempo aqui no Profetizando Vida. Eu queria falar com você sobre algo que nós conhecemos como depravação humana, ou que nós conhecemos como a depravação total do ser humano. Parece uma palavra muito forte, depravação, e principalmente quando ela está linkada a essa questão do total, a depravação humana. Mas quando a gente fala sobre isso, nós não estamos querendo falar que o ser humano é completamente depravado em tudo que pode o ser. Ou seja, nós não estamos dizendo que o homem, ele é completamente mau em tudo aquilo que ele faz. Não é isso que nós falamos quando falamos sobre depravação total ou depravação humana. O que nós falamos é que o homem, ele pode ser visto, a corrupção do homem pode ser vista em todos os aspectos da sua vida. A depravação total ou a depravação humana não significa que o homem, ele é totalmente caído em tudo que o faz, mas que a queda pode ser percebida em todos os aspectos da sua vida. Ou seja, não existe uma só área da vida humana, não existe um só aspecto da vida humana que não tenha sido tocado, danificado pelo pecado. E a gente pode perceber isso no meio da crise. A gente pode perceber no comportamento das pessoas como todos os aspectos da vida foram danificados, foram maculados pelo pecado. É claro, nós não perdemos completamente a imagem de Deus. Isso é claro. Mas, de alguma forma, o pecado, que é esse estado de rebelião, esse estado de separação de Deus na minha vida e na sua vida, é claro, esse estado pode ser percebido em muitas situações. Exemplo, a gente percebe como as pessoas, ao invés de no meio da crise se tornarem mais amistosas, se tornarem mais generosas, pelo contrário, o ser humano se revela totalmente egoísta. Eu não sei como foi aí na sua cidade, mas aqui em Belo Horizonte, as pessoas chegaram a se agredir em postos de gasolina e outros estabelecimentos comerciais por causa daquilo que elas tinham como direito. As pessoas passaram a se agredir, passaram a apresentar um comportamento hostil por causa do seu direito, por causa que elas queriam ser supridas no seu direito. O ser humano, então, se configura como egoísta. A crise não faz com que o homem se apresente mais generoso, se apresente mais amistoso. Não, é meu, é o meu direito, E outros se apresentam, tentando dar o famoso jeitinho brasileiro.
Em uma dessas situações, eu lembro que na quarta-feira, quando foi anunciado mesmo, né, o início, assim, para todo o cenário nacional da greve dos caminhoneiros, então, informado por os irmãos da célula e também pelos meios de comunicação, eu peguei o meu automóvel e fui até o posto de gasolina para abastecer o meu carro. E aí, né, como muita gente estava ali na fila, esperando o meu momento para que eu pudesse, então, ser suprido na ausência do combustível. E aí, é claro, aparece um ser humano, né, esperto, querendo, né, aproveitar, então, e furar a fila. E a gente vai percebendo, então, esses aspectos do ser humano, que mostram esse distanciamento de Deus, essa ausência do caráter do Senhor, que se tornam tão claros no meio da crise. O egoísmo, né, a tentativa de, né, manipular o outro, de passar por cima do outro, e a injustiça que se vê como um brado tão grande nas ruas, né? A injustiça que se vê como um brado, né, entre caminhoneiros, entre motoristas de carros normais, nos meios, né, de consumo do dia a dia, mas que não se vê na prática. Né? Essas próprias pessoas que gritam pela injustiça são injustas no procedimento, cobrando preços abusivos, pessoas que se aproveitam da crise para enriquecer em custa do prejuízo do outro. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o homem é depravado, que o homem se apresenta dessa maneira não apenas em função de um cenário econômico, né, desigual, de injustiça política. Eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer para mim e para você que nós não precisamos mudar como país, que não precisamos mudar como nação. Não é nada disso, gente. O que eu quero mostrar para você é que o homem, ele é mau, é que o homem separado de Deus, ele apresenta esses caminhos de corrupção. O coração do homem é mau e o pecado então mancha todas as relações, né? Quer dizer, o bem de consumo era mais importante do que o outro, e em prol do meu bem de consumo eu agrido, eu sou violento, eu desfiro golpes, eu mancho, né, a integridade do outro com as minhas mãos, simplesmente para que eu possa ser suprido na minha própria necessidade. O homem é mau, e é por essa razão que a resposta sensata para esse caos, o caos humano, não o caos social, não o caos político, né? A resposta não para a economia, mas a resposta para o ser humano é exatamente essa conexão com Deus, o Pai, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Olha, a economia pode ser resolvida em outros arranjos, a política pode melhorar com um novo presidente, com novas pessoas à frente, né? Não vamos ser pessimistas, vamos tentar ter um pouco de esperança num cenário caótico, mas o problema do ser humano, ele não é político, ele não é econômico, ele não é social, o problema do ser humano é religioso. O ser humano é, por essência, um ser religioso. E separado de Deus, manchado pelo pecado, ele apresenta a maldade em todos os sentidos da vida, em todos os aspectos da vida. E é por isso que o homem precisa de Deus. O homem carece de Deus, né? Vou terminar com uma frase bem simples aqui, abençoando você nesse dia. Assim como o peixe precisa da água, assim como a planta precisa do solo, o homem precisa de Deus. Que Deus te abençoe, foi um prazer tão grande estar aqui com você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, no Profetizando Vida. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.